Aleluia. A paz, Senhor, meus amados irmãos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez aqui para a gente meditar na palavra do Senhor juntos. Eu amo, amados, eu amo estudar a palavra, eu amo poder compartilhar esses áudios. Para mim é gratificante, me sinto muito feliz de poder fazer isso, de estar ajudando outras pessoas. Hoje a palavra, amados, que nós vamos estudar está lá em Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1, vou ler a partir do versículo 4. Diz assim: Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque ainda sou um menino. Porém disse-me o Senhor: Não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e disse: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te nesse dia sobre as nações e sobre reinos, para arrancares, para derrubares, para destruíres, para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Oh, glórias! Aleluias! Que tremendo, irmãos! Aqui nós estamos vendo o chamado de Jeremias, o momento em que o Senhor chama Jeremias. Jeremias, ele era filho de Ilquias, ele era sacerdote, o pai dele era sacerdote. Então, Jeremias também, amados, ele foi levantado como um profeta do Senhor, né? E Jeremias, quando ele foi chamado, dizem os estudiosos que ele tinha por volta de 20 anos, que ele era muito jovem ainda, quando Deus chamou ele. Mas ele sabia da importância e dos riscos que ele iria passar para ser um profeta de Deus. O profeta de Deus, amados, ele passa poucas e boas, como diz o ditado popular, né? O profeta ele é muito perseguido, porque o profeta ele vai falar aquilo que Deus mandou, doa quem doer. E nem sempre as pessoas querem ouvir o que Deus tem para falar. As pessoas querem ouvir aquilo que vem massagear o ego delas. Elas querem que o Senhor fala com elas, mas aquilo que elas querem ouvir. Por isso é muito difícil ser profeta. Diz os estudiosos que Jeremias morreu apedrada. Não casou, né? Não teve filhos. Ele levou uma vida separada para o Senhor. Ele vivia para fazer a obra do Senhor. E muitos falam que ele era o profeta chorão. Mas ele chorava, amados, de ver a dureza do coração do povo de Israel. Ele chorava porque Deus falava para ele: olha, fala para eles que se eles não se converterem, que se eles não mudar, que se não houver um arrependimento, que eu vou destruir todos eles, que eu vou destruir toda essa nação. E o povo não queria ouvir. Mas o Senhor chamou Jeremias para pregar esta palavra, querendo eles escutar ou não. E Jeremias, amados, então ele sofria com tudo isso. Porque Jeremias ele era sensível, ele se emocionava de ver, né, quando Deus dava a palavra para ele, e ele pregava para as pessoas não queriam ouvir, ele ficava muito sensível, ele sofria porque ele sabia o que estava para vir.
e ele sentia compaixão desse povo. Mas mesmo assim ele seguiu a sua missão, o seu chamado, e ele abriu mão de tudo para ser profeta de Deus. E ele levou uma mensagem severa, uma mensagem dura de julgamento para o povo. Ele pregava contra a incredulidade, contra a idolatria e contra todos os pecados que o povo cometia. Ele repreendia mediante sua autoridade de homem de Deus, de profeta e de sacerdote. Ele sabia, amados, qual era a autoridade que Deus tinha colocado sobre a vida dele. Então ele repreendia com autoridade, não com receio, não com medo, mas com a autoridade de Deus. E nós temos que ser assim, amados. Deus nos chamou como profeta nessa terra. Nós não devemos temer se as pessoas vão querer ouvir ou não. Nós só devemos temer e fazer a vontade do Senhor. Muitos não vão querer ouvir o que você vai falar, mas não importa. O importante é você pregar a palavra do Senhor em tempo e fora de tempo, para que o Senhor não venha cobrar de você. Porque daí, amado, se você fez a sua parte, é problema da pessoa se ela quer mudar ou não, se ela quer ouvir o que Deus está falando ou não. E Jeremias, ele amava o seu povo e ele orava por seus irmãos, mesmo quando o Senhor não desejava ouvir. E é assim, irmãos, às vezes nós ficamos sabendo de notícias, sabe, de comportamentos de pessoas, e nós choramos, e nós oramos, nós nos humilhamos, nós temos compaixão das almas. Temos que orar por essas pessoas, amados, para que um dia elas venham ser salvas, um dia elas venham ser libertas, um dia elas possam se converter verdadeiramente para o Senhor. Nós temos que levar cada nome dessas pessoas diante do Senhor e chorar mesmo, nos humilhar diante de Deus por essas vidas. E Jeremias, ele fazia tudo isso. E ele era uma pessoa humilde. E ele pregava o juízo para os israelitas. Ele pregava que viria a destruição de Jerusalém. E o povo não queria escutar. Ele pregou contra a corrupção dos profetas, contra a corrupção dos sacerdotes, contra a corrupção dos líderes governamentais. Ele pregou a destruição por causa dos seus pecados. E poucos acreditaram. Às vezes, nesse tempo de hoje, nós vivemos muitas vezes isso. Nós falamos, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que levar uma vida separada para o Senhor, você tem que se converter dos seus maus caminhos. Muitos não querem ouvir, querem levar a vida de qualquer jeito. E assim era, amados, nesse tempo em que Jeremias pregava, eles queriam acreditar nos falsos profetas que previam um futuro brilhante para Judá, um futuro brilhante para Jerusalém, aonde eles iam prosperar, aonde eles iam crescer muito materialmente, porque espiritualmente eles estavam pobres, eles estavam deficientes, eles estavam cegos. Mas Jeremias, ele não deixou de falar, ainda que o povo não quisesse ouvir. Ainda que o povo não quisesse ouvir. Teve um momento na vida de Jeremias que Jeremias, ele se sente derrotado, se sente humilhado. E ele se queixa para Deus, Senhor, mas por que, Senhor? Por que pregar se esse povo não quer ouvir? E o Senhor, ele falou para Jeremias que ele estava indo pregar para um povo rebelde, que não queria ouvir a palavra do Senhor. Mas que ele ia colocar as palavras na boca dele, que tudo que o Senhor mandasse ele falar, ele ia falar, querendo o povo escutar ou não. Ele ia pregar, ele ia falar para todos os reinos, né? E o Senhor falou assim que ele ia pôr ele como profeta sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar, para derrubares, para destruíres, para arruinares, e também para edificares e para plantares. Então há momentos, amados, que o Senhor vai nos colocar ali para arrancar toda a raiz do pecado, para arrancar, para derrubar todos os altares levantados a outros deuses,
para derrubar todos os paradigmas que vêm para enganar o povo. Então, há momentos que nós vamos arrancar, que nós vamos destruir, que nós vamos derrubar. Mas também vai ter momentos que nós vamos edificar, vai ter momentos, amados, que nós vamos plantar semente, lançar semente para que as vidas venham aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador. Então há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar. Há tempo de destruir, mas também há tempo de edificar. E o tempo de hoje, amados, o Senhor, Ele nos chama para plantar, amados, para edificar, porque olha quantas vidas que estão na perdição, quantas vidas que estão gemendo, quantas vidas que estão sofrendo. E o Senhor hoje, Ele fala, amado, para mim e para você, antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei as nações, te dei por profeta. Aleluias. Então não fale, meu irmão, não fale, minha irmã, que você é uma criança, que você ainda é um menino, que você não sabe falar, porque o Deus que te chama é o mesmo Deus que te capacita, é o mesmo Deus que te reveste de poder e de autoridade para ir fazer a obra dele. Só basta nós nos humilhar, assim como o profeta Jeremias fez. Viveu num tempo difícil, em que as pessoas não queriam ouvir o que ele tinha para pregar, mas ele, mesmo se sentindo às vezes fraco, ele não fechou a boca dele. Ele pregava com autoridade, como homem de Deus. E você tem pregado como autoridade, com a autoridade que Deus te deu? Jeremias teve um momento da vida dele, que ele ficava se perguntando para o Senhor, por que eu saí da madre para ver a forma que esse povo está agindo. Eu estou triste, estou humilhado. Ele se arrependeu até mesmo de nascer, irmãos. Essa é a verdade nessa palavra. Mas ainda assim, o Senhor vinha sobre a vida dele, o Senhor fortalecia ele, e o Senhor dava novas forças, novo ânimo, e ele se enchia de coragem, e ele se enchia de ousadia, e ia pregar para o povo, aquele povo de coração duro, mas que o Senhor falava que ele ia fazer cumprir todas as palavras. O Senhor, ele falava que ele vela sobre a palavra dele para cumpri-la. E o Senhor ainda fala nesses dias de hoje, que aquilo que ele falou que vai fazer, ele vai fazer acontecer. E é no tempo certo, é no tempo de Deus. Se às vezes você está passando um momento difícil na sua vida, que você se sente fraco, desanimado, sem esperança, achando que está tudo terminado e que você já está derrotado, o Senhor, ele diz para mim e para você, amados, em Jeremias, Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 21. Vamos ler juntos. O que fala essa palavra? Essa palavra de ânimo que o Senhor traz para mim e para você nesse dia. Diz assim, olha: disso me recordarei na minha mente, por isso esperarei. E há outras versões que diz assim: quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Traga na sua memória, amados, tempos bons, tempos que você fez a obra com amor, tempos que você estava cheio de força, de vigor. Traga na tua memória nesse dia, para que você venha ser fortalecido pelo Senhor, para que você possa esperar com paciência no Senhor, assim como Jeremias, amados. Ele esperou em Deus e ele viu muitas das profecias que Deus usou ele para falar, ele viu se cumprindo ainda em vida. E não importa se você está sendo perseguido, maltratado, se você está sendo caluniado, se não acreditam no que você está dizendo, mas prossiga. Porque o Deus que te chamou, amados, Ele é fiel. E Ele diz que vai colocar as palavras na tua boca. E Ele fala assim, olha, Jeremias:
Ele estendeu a mão e disse para Jeremias: eis que eu ponho as palavras na tua boca. E tudo que eu te mando, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Então não temas, porque o Senhor, não temas diante deles, porque o Senhor, Ele está contigo para te livrar, diz o Senhor. Não importa caras feias que eles fazem, mas o Senhor diz: não temas diante deles, porque Ele é contigo e Ele vai te livrar no tempo certo. Amém? Que Deus possa abençoar você, amados, com essa palavra de hoje, em nome de Jesus. Amém.